Salve, galera! E aí, minha diretoria? Já é quarta-feira e hoje é dia de papão, pois é, Série B do Campeonato Brasileiro, 8 da noite, Mangueirão, tem Paysandu e Chapecoense, todos os caminhos levam o torcedor bicolor hoje ao Mangueirão. Já já a gente fala da venda de ingressos, fala da importância do jogo, porque o Paysandu precisa começar a pontuar na competição e tem que ser hoje contra a Chape. Time vem aí com força máxima, todo mundo voltando, precisando estar mais do que agrupado e fortificado para enfrentar a Chape. O Remo viajando hoje, né? Depois do almoço para Ribeirão Preto, vai por Campinas, depois vai para Ribeirão Preto para o jogo de amanhã contra o Botafogo. E também uma volta importante no meio-campo do Jaderson, que treinou normalmente ontem. Hoje, treinou ontem, né? Treinou hoje também, treina hoje, porque eu treino agora de manhã e em seguida a delegação viaja. Bom, só lembrando que é sempre importante você dar aquela força para o canal, é importantíssimo você que assiste o vídeo e que não é assinante, que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like aí, é muito importante o like para a gente fortalecer ainda mais o nosso trabalho. 50 mil, hein? Não esqueça, com 40 mil eu anuncio o prêmio, com 50 mil eu faço sorteio, então me ajuda, vamos chegar aos 50 mil para a gente fazer um super sorteio aqui no Tomazon TV. Galera, hoje é o Paysandu, prioridade absoluta para um jogo importante contra a equipe da Chapecoense. A terceira rodada da competição, ou melhor, a quarta rodada da competição, terceira rodada da competição, até porque são 2 jogos até aqui, né? O Paysandu vai fazer o terceiro jogo dele agora, contra a equipe da Chapecoense. E ontem à noite, a abertura dessa rodada com o Cuiabá vencendo de virada a equipe do Atlético Paranaense, ou seja, o Atlético que era considerado bam, já tomou cacete de virada ontem na Arena Pantanal. Cuiabá que caiu da Série A, também vem muito bem estruturado. Cuiabá hoje é o primeiro, virou, né, de terça para quarta, como líder com 7 pontos, CRB 6, Goiás 6, Curitiba 6 e o Atlético Paranaense com 6 agora na quinta colocação. O Remo acabou caindo para a 7ª colocação com 4 pontos, mas joga amanhã. Óbvio que ainda teremos alguns jogos importantes. Além do jogo do Paysandu hoje, nós teremos Avaí e Operário de Ponta Grossa, que é o próximo adversário do Paysandu no sábado, Paysandu e Chape, e Curitiba e Novo Horizontino, jogos de hoje da Série B. Paysandu até ontem à noite tinha vendido quase 9 mil ingressos para o jogo dessa noite. A diretoria quer pelo menos 20 mil. Então, como está no primeiro lote, não virou o lote, continua promocional 20 a mulher, 40 a arquibancada promocional e R$100 a cadeira. Então, o torcedor pode adquirir direto no site, sem negócio de taxa de Pix, de cartão de crédito, nada. Vai lá, compra direto o ingresso e garante a presença lá no Mangueirão na noite dessa quarta-feira. O jogo começa às 8 da noite contra uma Chapecoense que também não pontuou na competição, por isso a pressão vem dos dois lados e a torcida do Paysandu exige mais do que nunca a vitória do Paysandu esta noite, que vai contar com a volta do Rossi, vai ter o Nicolas, eu acho que vai ter o Borazzi no ataque, no meio campo o Matheus Vargas ao lado do Ramon Rodrigues, né? Ali no meio, com certeza. Falta essa definição dessa meiuca aí, não sei se o Edilson começa jogando. Bom, o técnico Luizinho, ele tem o time na cabeça, mas também faz o seu segredo, né? Ontem achava até que na coletiva viesse alguém falar do jogo, da expectativa, da importância de enfrentar a Chape e vencer o jogo, mas colocaram o Gabriel Martins para falar, goleiro que recém-chegado, ainda não estreou, e ontem que ele foi apresentado. Ele fala um pouco da carreira dele, da forma de como enfrenta essa briga, no bom sentido, pela titularidade, sabendo que o Matheus Nogueira é o titular, mas chega com muita vontade, até porque foi titular do Guarani no Campeonato Paulista e vem para ajudar o Paysandu no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, já que não pode jogar na Copa Verde e também as finais do Parazão. O Gabriel Martins, aqui no Tomazon TV.
Chego muito feliz aqui, né, consegui fazer um bom campeonato paulista, que é um dos campeonatos mais difíceis que tem em questão de estaduais. Chego com expectativa muito boa de poder ajudar o Paysandu dentro e fora do campo, junto com meus companheiros. Chego vendo que o clube é muito grande, né, a estrutura é muito boa para nos dar nosso trabalho no dia a dia. Então chego muito feliz, cara, com expectativa muito grande aqui. A nossa posição requer muito trabalho, né, muita humildade, muita paciência, muito respeito também pelo companheiro que está jogando. Então é isso que eu vou buscar aqui, né, buscar meu espaço aos poucos, muito respeito ao Matheus, torcendo por ele em cada momento e trabalhando, como já falei, para ajudar o Paysandu quando for preciso. Goleiro Gabriel Martins falando no Tomazão TV, vamos aguardar que o Paysandu possa fazer um grande jogo e consiga marcar os seus primeiros pontos. Importante pontuar mas vencer mais do que nunca é preciso o Paysandu largar logo para começar a pontuar na competição e tem que ser hoje contra a equipe da Chapecoense. Para a gente finalizar o nosso papo, o Remo só joga amanhã, óbvio que faz um treino rápido de manhã no Baenão. Aliás, o Max Fernandes mandou para mim uma informação ontem, porque alguns abnegados trabalham lá no CT, meu amigo Jorginho, outros que estão colaborando. O gramado do primeiro campo está quase pronto. Chegaram as 2 caixas de 10 mil litros para poder fazer o abastecimento dos vestiários, né, para que a água possa, para que os atletas tenham água em condições lá no CT, muito legal isso. E o gramado do Baenão já está totalmente recuperado, tanto que o treinamento desta quarta-feira, agora de manhã, vai ser no Baenão e depois os jogadores já saem do Baenão direto para o aeroporto para a viagem para Campinas e depois para Ribeirão Preto. E o time do Remo, hein? Pois não deve mudar em nada, sim, apenas uma peça. É o Jaderson, que treinou ontem, vai treinar hoje, já foi liberado pelo DM, tá inteiraço. E como o Daniel Paulista já explicou que não é de ficar mudando, é lógico que o Jaderson deve ser titular. Agora, quem sai? Você tiraria Pedro Castro, Pavani, os dois que entraram como titular, mas é bom lembrar que esse que vai falar aí entrou muito bem no jogo. Então, o Remo tem ótimas opções para a formação da equipe. O restante do time, todo mundo aí já sabe. O Marcelinho, o Klaus, o Reinaldo e o Alan Rodrigues. Aliás, o Remo emplacou 4 jogadores na semana, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, né? Então, sinal que está começando a chamar a atenção. Aí o meio-campo tem o Caio Vinícius com o Pedro Castro, com o Jaderson, e aí o Janderson, o Viseu e o Pedro Rocha. Matheus Martins chegou por último, já chegou se apresentando e a primeira impressão é que fica, né? Mas ele fala um pouquinho do histórico dele como atleta e a vontade de realmente de vencer com o Leão nessa caminhada do Campeonato Brasileiro da Série B. E chegando, mostrando bom futebol, o Matheus Martins. Como você mesmo disse, a primeira impressão é que fica. Pude estrear aí no domingo, né, e saindo com a vitória. E minha trajetória foi uma trajetória que não foi em clubes grandes, né? Eu saí da base do Anápolis, passei por Atlético Goiano na base, cheguei na Anapolina e joguei o Campeonato Goiano em 2019, no profissional da Anapolina. De lá me transferi para o futebol português, que fiquei 3 anos no Braga, de Portugal. Depois vim para o Primavera, fui para Ponte Preta CSA, consegui o acesso agora esse ano com o Primavera e tive a oportunidade de vir para o Remo. E desde o ano passado, né, que eu vim aqui com a Aparecidense, eu vi que aqui era de verdade mesmo, era um clube gigante. A torcida que estava contra mim, né, apoiou o tempo inteiro os jogadores, então isso foi um parâmetro bem contundente para mim aceitar essa proposta de vir para cá. Beleza, tá aí o Matheus Martins, meia que pode, inclusive, de repente, ganhar a titularidade aí ao lado do Jaderson e também do Caio Vinícius, embora o Pedro Castro também é um jogador muito importante pela experiência que tem, mas o bom futebol agudo e vertical do Matheus, do Lugo, do Juan Martins, chamou muita atenção e ele citou, né, o fato de ter vindo aqui o ano passado pela Aparecidense, encantado com a torcida do Remo no Mangueirão. Só lembrando que o Remo já solicitou a mudança de horário para o jogo da segunda-feira contra o Curitiba em Belém, o jogo da próxima rodada, da 4ª rodada.
marcado para segunda no feriado às 21h30, mas até agora, talvez hoje, no máximo amanhã, porque tem o feriado de sexta-feira. Eu acho que no máximo esta quarta-feira a CBF deve se manifestar com relação a isso. Antecipação do jogo na segunda-feira para a parte da tarde, 4, 16 ou 17 horas, para que o Remo possa jogar no feriado, segunda-feira, à tarde, no Mangueirão contra o Curitiba, outro grande jogo também. E óbvio que a dificuldade que vai ter diante do Botafogo, ela é iminente, mas tem tudo para fazer um bom resultado. Tomara que o Papão faça o papel dele hoje contra a Chapecoense e o Remo amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Tamo junto? Uma ótima quarta para todo mundo. Um abraço.